Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013, segunda-feira de carnaval. Seja bem-vindo, está no ar o Brasil Urgente Minas, para toda Minas Gerais. Um abraço aos amigos que nos acompanham aí das cidades históricas, onde hoje o carnaval está bombando. Diamantina, a minha Diamantina, São João del Rei, Ouro Preto, Mariana. Um abraço pro pessoal de Turmalina, pedido do nosso Feller aqui. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Minas. Nós vamos começar o jornal de hoje com uma notícia triste. Uma notícia daquelas que poderiam ser evitadas, que a gente não precisaria estar aqui dando hoje se tivéssemos um pouquinho mais de cuidado com as nossas crianças. Foi enterrado na tarde dessa segunda-feira o corpo do menino de 3 anos que morreu afogado em um restaurante de Betim. Funcionários do estabelecimento já tinham sido alertados sobre as condições do equipamento, um pedalinho. Na tela agora. Parentes e amigos da família do menino de 3 anos acompanharam o velório na casa dos pais da criança, no bairro Kennedy, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O menino de apenas 3 anos morreu após o pedalinho em que estava afundar dentro deste restaurante. Um dos clientes já havia alertado os funcionários sobre a existência de rachaduras no equipamento antes do acidente. A tia do menino estava no pedalinho com a criança e o irmão de 9 anos. Ela presenciou o momento em que um dos clientes avisou os funcionários. Tinha um casal que estava andando antes da gente. Comentou com o rapaz lá do local que estava furado, estava pesado para poder andar. Eu, particularmente, eu achei que não tinha nada a ver. Eu via água dentro assim, do pedalinho, mas eu achei que era normal. Além das rachaduras no pedalinho, os coletes salva-vidas não teriam os tamanhos adequados, de acordo com a Polícia Militar. Os coletes não são apropriados em questão de tamanho, né? Os equipamentos estão em más condições de uso e também não tem a figura aqui do salva-vidas aqui no restaurante. Durante o velório, o pai da criança estava desolado. Um filho excelente, querido, carinhoso, atencioso com a gente. Um filho lindo que eu tinha. Olha, é de arrepiar. Uma criança de 3 anos de idade, vítima de mais um caso de negligência. Veja o tamanho da lagoa, de margem a margem. Não é um lugar simples, não é um lugar fácil para se acontecer um acidente, a pessoa sair nadando, alguém pular para tentar resgatar, principalmente se estiver no meio da lagoa. Agora, uma criança de 3 anos de idade, que condições ela tem de se cuidar? Se o equipamento estava inadequado, se o pedalinho estava estragado, se ele estava rachado, se ele está com defeito. É claro que os donos desse lugar são os principais responsáveis e deviam ter olhado, mas os pais, os adultos que acompanham as crianças também têm que estar atentos a esse tipo de coisa. E não é só esse tipo de brinquedo aí, não. Isso é uma coisa mais rara. Você tem aqui no Parque Municipal, você tem em um outro parque aí na região metropolitana de Belo Horizonte, é mais difícil você encontrar. Mas há outros brinquedos em outros parques que a gente usa com mais frequência e que estão em péssima situação de uso também. E os próprios pais precisam se responsabilizar por isso, precisam olhar, precisam denunciar se for o caso, chamar a polícia, ligar para os bombeiros. Não é dizer para o moço que trabalha lá não, porque está mostrando aí que o interesse dele é zero. O interesse dele em resolver esse tipo de coisa é zero. Se tivesse realmente algum tipo de interesse, ele teria feito, teria resolvido quando foi alertado outras vezes, outras situações, como já disseram aí. Agora, infelizmente, uma criança de 3 anos, nós vimos aí nas imagens o pai da criança desolado, e tem que estar mesmo, a tia da criança que estava com ele vai se sentir culpada, poderia ter tentado evitar isso se tivesse alertado, se tivesse se atentado para o defeito que já estava apresentando ali o pedalinho, mas infelizmente é uma fatalidade. Você sai de casa para se divertir e perde um ente querido, principalmente numa situação como essa. É uma pena. Uma adolescente de 14 anos, veja só, 14 anos, matou uma outra jovem de 17 anos a facadas durante uma festa de carnaval em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, isso na madrugada dessa segunda-feira. O motivo seria ciúme do ex-namorado. Esse crime aconteceu durante uma festa de carnaval. Acompanhe. A adolescente de apenas 14 anos não demonstra arrependimento ao contar como matou uma jovem de 17 anos que estava com o ex-namorado dela em uma festa de carnaval em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Só que a menina afastou só um pouquinho, eu fui ticando na menina e dei uma facada nela, no coração. Uma facada só.
Na delegacia de plantão de Vespasiano, o ex-namorado da menor, Wagner de Oliveira Silva, de 20 anos, disse que conheceu a vítima há menos de um mês. A outra eu conheci há pouco tempo, só tem uma fase dos 15 dias aí, mais ou menos, que eu conheci ela. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Mais um crime passional, agora dessa vez envolvendo uma menina de 14 anos e uma rival de 17 anos que acabou perdendo a vida. A menina não se conformava com o fim do relacionamento e o fato do namorado dela estar com o outro e fez isso aí que nós vimos. E a fala dela absurdamente fria e calculista, né? Ela disse que deu uma facada no coração da rival. Foi direto no coração, ela já sabia o que ela queria fazer. Isso não foi um crime de impulso, foi um crime premeditado. Ela foi até lá para encontrar a rival, ela foi até lá para ter contato com ela, sabia que ela estaria lá e foi direto fazer o que ela sabia que faria mal, o mal maior, que acabaria tirando a vida da rival. Ela foi direto no coração, uma estocada o suficiente para tirar a vida da rival e fala com a maior frieza, com a maior tranquilidade. Agora, vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? Ela fala com a maior tranquilidade porque ela sabe que não vai ficar presa. Que apesar de ter cometido um homicídio, ela é protegida pela lei que garante a ela, menor de idade, o direito de ficar no máximo 3 anos sob custódia internada. Quero saber se na nossa produção já tem aí o trechinho da fala dela, onde ela diz como é que ela fez, onde ela confessa tranquilamente que ela foi até a rival e com uma facada ela estocou o coração da rival. E com uma facada ela tirou a vida dessa menina de 17 anos. A gente já tem essa sonora no ponto, produção? Vamos chamar, vamos ouvir de novo o que a menina disse, como ela confessa que ela cometeu esse crime. Porque a menina afastou só um pouquinho, eu fui ticando na menina e dei uma facada nela, no coração. Uma facada só. Na Pois é, tá na hora de começar a rever esse nosso estatuto da criança e do adolescente, né? Quando se fala isso, sempre se cria uma polêmica enorme, porque é lei, porque a gente tem que proteger nossas crianças, tem que proteger os menores, a gente tem que dar educação, é claro que tem que dar educação. Mas num caso desse, uma menina que comete um homicídio e que tira a vida de uma outra pessoa de 17 anos de idade, de alguma forma ela tem que pagar por isso, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Isso não é falta de educação, não. Isso é um problema de formação de caráter. É muito mais grave do que somente falta de educação. E a gente tem que ter leis que nos permitam tirar de circulação pessoas com esse tipo de índole que a gente acompanhou aí agora. Vamos em frente. 2 granadas e um morteiro foram encontrados no bairro Mangabeiras, na região centro-sul de Belo Horizonte. Parte da Avenida Bandeirantes ficou interditada até que o material fosse removido pelo GAT, a polícia especializada. Vamos acompanhar na tela. 3 granadas são encontradas na Avenida Bandeirantes, no bairro Mangabeiras, região centro-sul de Belo Horizonte. E, claro, isso mobilizou o GAT. Dá uma olhada só. As granadas foram encontradas dentro daquela caçamba por um andarilho que acabou acionando a PM. Em seguida, né, como é um procedimento padrão, os policiais militares verificaram que os equipamentos realmente estavam ali e acionaram o GAT. A gente consegue ver ali a primeira viatura desse grupamento militar. Os militares também estão ali, eles estão tentando fazer com que toda essa área que foi cercada, foi delimitada nesse quarteirão, com que os moradores não passem por aqui e não corram riscos. A todo momento, né, moradores passam por aqui, é um local onde são feitos esportes, como Cooper, também pessoas passando com bicicletas, e por isso todo o cuidado para que essas pessoas não corram risco. O que já se sabe é que os artefatos dentro da caçamba, 2 deles pertencem ao Exército, por isso o Exército foi acionado, deve chegar aqui para dizer de onde saíram essas granadas. Depois disso é que o GAT vai decidir se vai destruir esses artefatos ou desarmá-los aqui mesmo ou se vão levar para um local mais seguro. Pois é, 2 granadas e um morteiro que deveriam estar guardados pelo Exército Brasileiro, jogados numa caçamba de lixo. Agora, o que me impressiona é imaginar o seguinte, como um andarilho reconheceu que ali haviam 2 granadas, que não eram 2 brinquedinhos, né? Por sorte, aliás, ele reconheceu e não resolveu brincar com os brinquedinhos, porque se ele resolvesse botar a mão, poderia ter causado aí um problema maior. Para quem não conhece Belo Horizonte, a Avenida Bandeirantes, lá no Mangabeiras, é uma das avenidas mais nobres aqui da capital, dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte. Está numa área nobre, no Parque das Mangabeiras, no bairro Mangabeiras, né, melhor dizendo, perto do Parque das Mangabeiras. Uma região de alto poder aquisitivo, pessoas classe média alta e classe A a B, né, que a gente chama,
para dar as letrinhas aí. E é uma área onde não há esse elevado índice de criminalidade que justificasse ter esse morteiro e essas duas granadas abandonadas dessa forma. Quer dizer, provavelmente, ou isso estava na obra de onde saiu esse entulho da caçamba, ou alguém passou por ali e abandonou esses três artefatos lá, e a polícia teve que se virar aí, interditando a avenida, com explosão dessa natureza, poder provocar danos ali enormes, né, ao patrimônio das pessoas e a quem estivesse passando por ali. Avenida Bandeirantes. Filho matou o próprio pai com um golpe de facão no aglomerado Morro das Pedras, na região oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, Igor Viana da Silva, de 24 anos, teria atacado o pai para se defender. Ele informou à polícia que chegou em casa e encontrou a mãe com ferimentos por todo o corpo. O pai, de 46 anos, pegou uma arma e atirou várias vezes contra o rapaz. Para se defender, Igor teria acertado aí com um facão na cabeça do pai. Depois ele fugiu. Militares conseguiram localizar o suspeito. A gente vê aí nas imagens a casa, a residência humilde, onde ele mora aí, a mãe dele. Naturalmente, essa senhora aí, naturalmente, muito assustada, né? Ele confessou o crime, o rapaz entregou a arma que havia escondido para a polícia. Ele foi detido e foi encaminhado para a delegacia. Esse vai pagar pelo homicídio, pela morte do pai dele. Agora, essa é uma situação que também é cada vez mais comum por aí, né? O rapaz não suporta ver a mãe apanhar. Relacionamento fruto de um relacionamento, às vezes até mais antigo, às vezes até não, que não tem idade para isso, né? Homem ignorante tem para todo lado aí. O sujeito provavelmente já deveria ser um agressor já há mais tempo, um agressor contumaz aí da mãe desse rapaz. E uma hora o caldo entorna, camarada. Uma hora a pessoa cansa mesmo de ver a mãe apanhar e o pai cometer esse tipo de ato de brutalidade aí. O sujeito é tão bruto que atirou contra o próprio filho, né? Agora, talvez tenha aí um atenuante aí, justamente porque, pela história dele, o pai teria atacado ele primeiro e ele teria apenas se defendido. Bom, e tem mais um crime envolvendo família. Uma mulher de 53 anos matou a própria filha de 25 anos. Ela matou a filha queimada. Isso foi ontem, em Pará de Minas, na região central do estado. Em seguida, ela ateou fogo ao próprio corpo. Segundo a Polícia Militar, as duas foram encontradas em um lote vago no bairro Serra Verde. A jovem chegou a ser socorrida, ela foi levada para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. A mãe teve 90% do corpo queimado, precisou ser transferida para a capital. Consciente, ela contou aos militares que comprou querosene, espalhou o combustível nela e na filha e ateou fogo. Parentes contaram que a mulher é usuária de drogas. A jovem sofria problemas mentais. Bom, vamos em frente. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a 2 minutinhos com o Brasil Urgente Minas. Eu espero por vocês. Um abraço. Brasil Urgente.